Minha paixão por carros começou quando eu, assistindo TV ali, né, jornais ali, comecei a ver a arrancada no Sambódromo. 99, 2000 mais ou menos, eu não tenho certeza, mas comecei a ver aquilo ali. E aí a gente vendo esporte corrida, né, que é ali vendo Senna, né, correr e tudo mais. Daí a gente começou a gostar, né, vendo os eventos acontecendo. Depois eu morava na casa da minha avó e meus pais moravam fora da cidade. Daí, quando eles voltavam, meu pai pedia para mandar o carro para manutenção, para trocar óleo, essas coisas, né? Porque eles passavam bastante tempo fora. Daí eu levava o carro para a oficina e ficava lá durante a manutenção, né? Eu levava e trazia, ainda era de menor na época ainda. E isso fez com que eu aprendi a dirigir sozinho na garagem, né? Sem nenhum auxílio ali. E aí isso fez com que eu gostasse daquela situação, né? De carros. E o carro de casa dava bastante problema, né? A bateria descarregava e tudo, porque ficava bastante tempo parado ali. E isso foi me dando aquela curiosidade, né? De resolver os problemas. Daí eu comecei a frequentar mais a oficina, porque o carro às vezes tinha problema. E isso foi me causando mais curiosidade. Daí eu comecei a procurar conhecimento para resolver isso. Daí até um certo dia o rapaz da oficina lá falou assim: cara, tu trabalha de manhã, tu estuda de manhã e de tarde? Eu falei: não estudo, eu estudo de manhã e de tarde. Não, eu estudava de tarde, de manhã ficava ocioso, né? E aí eu comecei a ir ajudar na oficina lá, na oficina de elétrica. Ia ajudar lá e aí tudo começou. Mas era uma coisa assim meio aprendizado, eu tinha foco de outra coisa para estudo, mas eu comecei a gostar de carros aí. Aí foi o ponto inicial, a semente foi plantada ali sobre carros. Eu comecei a ver carros diferentes, eu comecei a acompanhar as corridas no Sambódromo. Ainda não pensava em profissão, mas isso me fez pensar muito sobre carros, né? Que é a minha grande paixão. Depois que eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio nessa oficina, depois eu parei para estudar, né? Que eu completei 16 anos, 17 ali, fui para a faculdade e eu dei um time de 1 ano assim para eu estudar, né? Comecei a estudar e tudo mais, focando em estudos. Eu tinha começado o curso de administração na época. Daí eu percebi que o curso me dava um horário ainda ali para estudar, né? Que era o período da manhã e da tarde, que eu estudava à noite. Então, e eu conseguia conciliar assim um pouco, né? Daí eu fui trabalhar lá na oficina do Mac Jones. Cara, os importados começou quando eu saí do Mac Jones eu fiquei 2 anos e um pouquinho lá, quase 3 anos. Saí de lá porque eu estava no final do curso e eu precisava focar em finalizar o meu curso de administração. Logo daí eu pedi um tempo lá, que eu precisava sair para finalizar mesmo, estava muito atarefado. E aí eu dei um tempo, formei. Logo após isso, eu fiquei mais uns 6 meses, tipo, sem perspectiva, né? Recém-formado, não tem muita opção, né? Eu não tinha experiência. E a minha empresa não tinha, a minha família não tinha empresa, né? Então eu não tinha o que tocar, assim. Daí na época eu peguei uma chamada do Cine, na época tinha uma vaga para mecânico na H-Max, uma oficina que trabalhava somente com Hondas na cidade. E eu fiz a entrevista e tudo e entrei na H-Max. Lá eu aprendi sobre processos, sobre tocar oficina de importados, sobre gerenciar o tempo de manutenção. Então lá eu estava formado em administração, trabalhando na oficina, né, de mecânico,
E eu entendi que isso poderia se tornar a minha profissão e o meu objetivo de abrir uma oficina, né? Que é abrir uma empresa, né? Então, eu fui... se a gente parar para analisar, a gente passou por várias oficinas de vários segmentos até chegar nesse propósito de pensar em abrir uma oficina, né? Lá eu fiquei 3 anos também. E logo após isso, fiquei 2 anos lá. Logo após isso, eu saí de lá e abri oficina. Uma oficina bem pequena, bem humilde, assim, né? Poucas ferramentas e tudo mais. Na época, ainda lembro bem ainda sobre ferramenta. O lugar que eu aluguei era uma oficina de carros diesel, né? Tava fechado, era uma garagem. E aí eu tenho amizade com o pessoal ali da sorveteria Jesus Nazaré, e o Gaia, né, conversou com o finado Nena na época, e aí o finado Nena liberou ali pra gente começar os nossos trabalhos, né. Logo após isso, eu iniciei os trabalhos lá e, cara, o início, assim, da gente é algo bem... É surreal o início do empreendedor, porque eu fiquei 3 meses com praticamente 0 entrada de veículos, assim. Eu fazia um carro ou outro, assim, um carro na semana e 2 carros, assim, praticamente 0, né? E isso eu recebendo proposta de concessionárias para trabalhar na época. Mas eu fiquei focado ali, não, uma hora isso vai girar, vai rodar. E aí 3 meses ali, aquele período sabático, até comecei a ter demanda. Porque eu não herdei oficina, né? Eu não herdei profissão, né? Eu me formei em administração, trabalhei em algumas oficinas, peguei experiência em alguns carros e comecei a atender esse público. E aí eu ligava para um, ligava para outro, avisando que eu estava com oficina independente. E comecei a fazer manutenção. Meus amigos levavam os carros também para fazer manutenção lá com a gente. E aí foi que começou a Driver, que é esse nome desde o início. Investimento em estrutura e equipamentos, como eu comecei com baixo investimento, né? Eu comecei com o meu investimento da minha rescisão, da minha saída da empresa. Então era pouquíssimo, né? Daí a gente tem aquelas demandas de conta de água, conta de energia, uma série de coisas. Então meu lucro era bem baixo mesmo. E o meu investimento logo era muito baixo. Então o que fazia? A gente ia se adaptando às manutenções. Tipo, eu precisava de uma ferramenta e essa ferramenta tinha na cidade, eu saía para comprar a ferramenta, entendeu? Então de acordo com a minha necessidade, eu saía para comprar a ferramenta. Isso logo no início, né? O tempo foi passando e a gente foi adquirindo cada vez mais ferramentas, até porque a gente vivia numa época que não tinha tanta tecnologia local, né? Por exemplo, os carros ainda eram carros do início era um Fiat Palio, com motor Fire, né? Então era aquela injeção ali. Na época nem tinha scanner ainda. Então eu levava os carros quando precisava passar scanner em outra oficina. Sempre tive essa flexibilidade ali com alguns conhecidos. Mas pensando em hoje, né? O investimento em estrutura é essencial. A gente traz a Driver aqui pro topo porque a gente fez investimentos certos, a estrutura é adequada para uma oficina, então a gente acaba tendo o retorno de demanda, né, de veículos, de clientes, que é o meu grande, assim, o que eu gosto de ver na oficina é chegar uma Porsche, por exemplo, e a gente ter ferramentas para atender esse carro.
Então eu olho assim e falo, a gente está no caminho certo, porque chega um Corvette na cidade na oficina e vem para a oficina fazer uma manutenção, uma preparação, alguma coisa do tipo, e a gente tem estrutura para atender esse carro. Então a Driver foi criada, remodelada, estruturada para atender os importados e os super importados, né? Essa demanda que a gente tende a pegar, né? Justamente isso. Então a gente pensa assim, por exemplo, a gente vai virar o ano, então a gente pensa quais são os próximos investimentos que a gente vai fazer na empresa já para o ano seguinte, o que de equipamento que a gente vai precisar comprar, as atualizações que a gente vai fazer, entendeu? Então a gente segue ali o segmento nacional, basicamente. A gente foca em 5 marcas aqui. A gente BMW, né, que é o meu grande... eu gosto muito de atender BMW, ela que trouxe todo esse know-how pra gente, né? A BMW, a gente é especialista em BMW. A Mercedes, que a gente também é especialista em Mercedes. A linha TSI, Volkswagen, Audi, a linha VAG, né? E a gente está com equipamentos para atender Porsche, né? A gente está com equipamentos já, então são essas 5 marcas assim que a gente atende com primor. Mas a gente atende a linha Volvo, a gente atende várias outras marcas também, a gente tem equipamentos para elas, então é uma oficina multimarcas, independente, mas é uma oficina bem estruturada. A relação com os clientes é uma relação bem próxima, né? A gente faz contatos, a gente acaba tendo uma amizade, criando laços com alguns deles, assim, com uma conversa mais sociável, né? Então, a relação com o cliente da Driver é uma relação próxima. A gente tende a colocar o cliente ali em primeiro lugar, assim como os carros também em primeiro lugar, né? Fica nessa linha tênue ali, bem junto mesmo. A parte de preparação uma fatia da nossa demanda aqui na empresa, né? A gente se tornou uma empresa, a gente setorizou os serviços, então a gente tem a demanda de importados, que faz manutenção, que faz revisão, que faz correções, e a gente tem a demanda de performance, que a gente é representante armada performance, diga-se de passagem, a preparadora mais bem qualificada do país, né? Então a gente anda nessa linha bem, andando com os melhores, né? Então, a parte de preparação foi uma parte que realmente assim, bem separado da oficina, apesar de ser na mesma estrutura, porque a gente atende, tem carro que a gente faz para a rua e tem também os carros que a gente acaba fazendo para provas de arrancada, um carro mais forte, em alguma coisa mais, uma demanda mais significativa ali, de um carro mais criterioso, né? Um Stage 2, um Stage 3. Então é uma linha bem substancial da empresa, mas é uma demanda da empresa, fez com que a gente crescesse muito no mercado por conta disso. E a gente tem essa demanda bem fixa, né? Mensal. Prova de arrancada, a gente, quando participa, a gente normalmente monta equipe para participar de provas, né? Uma equipe bem montadinha ali mesmo, também estruturada, com organização de estrutura, organização de mecânicos e tudo mais, como uma equipe precisa ter, né? E a gente já frequenta vai para outras capitais, né? Participar de etapas. Na cidade também, normalmente tem 1 ou 2 etapas ali no ano, também a gente participa. Como eu falei, é praticamente uma divisão de performance que a empresa acaba tendo que montar para atender os clientes, né? E fazer com que a experiência de prova seja a mais perfeita possível, né?
Então, a gente está em expansão, né? A Drive ainda é uma criança, né? A gente está desenvolvendo ela. Estamos em expansão, a gente está, como eu posso falar sem dar tanta, mas vamos lá, a gente está criando uma linha, né? Uma divisão para expandir. A gente provavelmente tem um outro setor, uma outra estrutura, e atender também mais uma outra linha no mercado de performance para o ano que vem, né? A gente está com essa organização já para o ano que vem, né? Então, e equipamento, né? A gente provavelmente deva trazer mais equipamentos para a oficina para atender uma outra demanda de carros que começou a dar entrada na oficina e a gente ainda não tem um equipamento apropriado, né? Mas é sempre assim, a gente faz investimento sempre em tecnologia para atender o cliente, para resolver o problema do veículo. Então é um pensamento anual, né, de coisas que a gente vai fazer para o ano seguinte, de veículos que a gente pode atender. É basicamente isso. Eu sou engenheiro eletricista, né? Então eu me preparei para essa demanda de híbridos que vem aí, né? Que está no mercado já. Então essa linha, eu tenho treinamento também, né? Fiz em 2019 ainda, treinamento para veículos híbridos lá com o Everton da Tover, treinamento. Devo atualizar isso ano que vem também. Então essa é uma das demandas que a gente está organizando para o ano que vem, né? Que é a parte de híbridos. A gente vai começar a atender esses carros com equipamentos focados para ele, né? Precisa de uma linha de equipamentos focados para atender a linha híbrida por questão da voltagem, né? Das baterias e tudo mais.